Muito boa tarde a todos. Em nome do grupo dos Jovens Engenheiros, começo, como não poderia deixar de ser, por dar a todos as boas-vindas a este webinar sobre a pandemia e os impactos nos jovens engenheiros, onde pretendemos demonstrar a importância da engenharia no apoio às empresas e na adaptação da sociedade à nova realidade trazida pela pandemia de Covid-19. O grupo de jovens engenheiros tem esta missão de promover a ligação dos jovens e futuros engenheiros à Ordem dos Engenheiros, contribuindo aqui com propostas de atividades especialmente dirigidas aos jovens. E este webinar, que é o primeiro de um ciclo de webinars que, entre muitas outras atividades, o grupo pretende promover ao longo do ano, é um exemplo disso. E por isso gostaríamos de apelar a todos para que sigam as nossas redes sociais, que vamos partilhar aqui no chat deste evento, para ficarem a conhecer mais sobre nós e também para acompanharem todas as iniciativas que irão ser promovidas por este grupo. E claro, também caso tenham alguma sugestão, algum tema que gostassem de ver debatido neste tipo de eventos, não hesitem em contactar-nos, quer seja aqui nesta sessão através do chat, quer também posteriormente através das nossas redes sociais ou do nosso e-mail. Não posso terminar sem deixar aqui um agradecimento muito especial a todos os oradores presentes nesta sessão por toda a disponibilidade que demonstraram desde o primeiro minuto para enriquecer a agenda deste webinar. A todos, o nosso muito obrigada. Para terminar, quero apenas lembrar que durante toda a sessão podem ir colocando as vossas questões através do Q&A, para que depois, no final, elas possam ser respondidas pelos nossos oradores durante a sessão de debate. Dizer também que este webinar será gravado e que depois o vídeo será posteriormente disponibilizado na plataforma Juntos Somos Engenharia. Sem mais demoras, convido agora o nosso moderador, que já fez parte do grupo de jovens engenheiros, a juntar-se aqui à sessão. Ele é licenciado e mestre em Engenharia Civil e pós-graduado em Gestão de Projetos. Iniciou o seu percurso profissional como gestor de projetos, sendo atualmente consultor e gestor de projetos ligados ao setor imobiliário, construção e obras públicas. É também docente e coordenador do curso executivo de Facility Management na Porto Business School e coordenador do Colégio Regional de Engenharia Civil da Região Norte. Caro engenheiro Bento Aires, a sessão é sua. Muito obrigada. Muito obrigado, Cláudia. É um gosto voltar a estar com os jovens engenheiros da Ordem. Como bem disse, eu já fiz parte deste grupo, julgo que terei feito até parte do grupo fundador e organizamos o primeiro Congresso Ibérico de Jovens Engenheiros, que até foi distinguido pelo Parlamento Europeu. Mas como julgo que é notório, o tempo está a fazer o trabalho de me pôr velho e de já não estar na vossa faixa etária, quer pelo menos em termos de aparência. Muito obrigado pelo convite. Nós hoje temos aqui um painel que no ambiente de engenharia é distinto, que normalmente diz que a engenharia e a Ordem dos Engenheiros que é muito feita de homens. Neste caso, quem está aqui a testuar é o moderador. Temos a Cláudia Gaspar a abrir, engenheira, depois temos aqui três convidadas, a Cláudia Rocha, a Joana Abreu e a Ana Filipa Duarte, que também todas elas mulheres, e depois vamos ter também a Sofia Correia, do Grupo de Trabalho de Jovens Engenheiros, a encerrar. Obrigado por me permitirem, como outsider aqui neste vosso primeiro webinar. Em termos de organização deste webinar ou desta conferência, nós vamos ter aqui uma apresentação de cada uma das três convidadas como oradoras, todas ligadas ao tema do impacto da engenharia na pandemia e não da pandemia na engenharia. Por isso vamos ter aqui uma abordagem positiva, forte, robusta, de como é que a engenharia tem prestado provas e estado ao serviço da pandemia, e não de pensarmos de como é que foi a reação, de como é que foi os tempos difíceis que vivemos no passado, mas como é que nós nos conseguimos acomodar e conseguimos reagir e conseguimos dar respostas à sociedade civil, ao mercado em geral, ao mercado de trabalho, com tecnologia, com engenharia. E eu costumo dizer que fala-se muito dos profissionais de saúde no combate à pandemia, fomos para a janela bater-lhes palmas, mas por trás de tudo que está a funcionar, temos engenheiros.
temos os colegas da Joana Abreu que permitiram que a eletricidade ao longo destes tempos nunca falhasse, e para isso houve um conjunto de profissionais que não pode estar em teletrabalho, que esteve no dia a dia a meter as mãos na massa e a garantir que a eletricidade não funcionasse. Tivemos uma sobrecarga das redes de telecomunicação quando deixamos de ter durante o dia o sinal necessário nas empresas e transferimos também para as nossas casas, uma vez que estivemos em teletrabalho. Temos também os sistemas de água. Se não houvessem engenheiros que se recusaram a acomodar-se, a deixar de estar no dia a dia a trabalhar, se tivessem ficado em casa, o combate à pandemia teria sido muito difícil, se eventualmente conseguíssemos considerar que era possível o combate. E como não estão aqui para me ouvir, vamos primeiro ouvir a Cláudia Rocha, que é mestre em bioengenharia, uma das novas engenharias, das engenharias do futuro que nós precisamos de acomodar, de conhecer e de trazer mais para dentro da Ordem, que é formada pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e que hoje é investigadora do Centro de Robótica Industrial e de Sistemas Inteligentes do INESC-TEC, e também desde 2016, e tem como principais áreas de investigação a robótica móvel e os manipuladores robóticos. Por isso, a Cláudia vai-nos trazer aqui uma apresentação de como é que o INESC lidou no combate à pandemia, e espero que não venha propor uma substituição dos engenheiros no combate à pandemia por robôs. Cláudia, faça favor, 15 minutos. Vou partilhar só a minha apresentação. Ok, boa tarde. Desde já agradeço o convite que nos foi endereçado e felicito pela iniciativa, que considero bastante relevância. Se me permitem, na minha opinião, penso que um dos fatores que sobressaiu ao longo desta pandemia foi que, se queremos alcançar algo, temos que o fazer em conjunto. Por isso, este tipo de iniciativas, com base na partilha de informações, opiniões, desafios ou até mesmo problemas, tenho a certeza que irá contribuir para melhorar os nossos conhecimentos. Nesta apresentação vou então abordar 4 projetos em que o INESC-TEC esteve envolvido no combate à pandemia Covid-19. Fazendo uma breve referência à instituição, o INESC-TEC é uma instituição sem fins lucrativos que se centra na investigação científica e desenvolvimento tecnológico, na transferência de tecnologia, na consultoria avançada e formação e também na pré-incubação de novas empresas de base tecnológica. Podemos assim considerar que o INESC-TEC é uma instituição de interface entre as empresas e a academia, aplicando os conhecimentos e os resultados gerados na investigação em projetos de transferência de tecnologia, criando valor. Também podemos adicionar a sociedade com o intuito de criar uma relevância social imediata. Eu sou investigadora do Centro de Robótica Industrial e Sistemas Inteligentes. No entanto, o INESC-TEC agrega 13 centros de investigação e desenvolvimento que se encontram estruturados em 4 clusters temáticos: redes de sistemas inteligentes, energia, engenharia industrial e de sistemas e informática. Como é do conhecimento geral, a pandemia Covid-19 começou em dezembro de 2019, mas rapidamente chegou a Portugal em março de 2020. Várias notícias reportando o crescente número de contágios e número de mortes iam surgindo, o que preocupou seriamente quer as autoridades de saúde, quer a sociedade em geral. Daí que, tal como outras empresas e instituições, o INESC-TEC não pôde ficar de braços cruzados e, aliando as suas competências, os seus conhecimentos, da melhor forma possível, tentou juntar aqui ao combate à pandemia Covid-19 nas mais diversas temáticas: prevenção, tratamento, diagnóstico e também pós-pandemia. Relativamente à perspectiva de tratamento, o INESC-TEC esteve envolvido no desenvolvimento do pneuma, um ventilador de emergência responsável por automatizar o funcionamento de um ressuscitador manual. Mas como é que isto tudo funcionou? Além do número crescente de contágios e de mortes, várias notícias reportando a falta de equipamentos médicos iam surgindo, nomeadamente ventiladores. Daí surgiu a ideia de replicar ou de automatizar, digamos assim, o funcionamento de um ressuscitador manual, tendo por base um projeto desenvolvido pela Universidade de Rice em 2019. O objetivo do pneuma não era de todo substituir os equipamentos médicos já existentes, não. Era sim aliviar a pressão sobre o sistema de saúde,
ou seja, utilizar este sistema apenas em casos de extrema emergência, em que já não existissem ventiladores suficientes para os pacientes que efetivamente precisassem deles para sobreviver. Além disso, foi também desenhado com o intuito de poder ser utilizado em ambulâncias para o transporte de pacientes. Em maio de 2020, numa medida preventiva, foram entregues à ARS Norte cerca de 200 pneumas, com o intuito de serem posteriormente entregues distribuídos pelos vários hospitais. Em termos de design e engenharia, o objetivo foi desenvolver um sistema que fosse modular, facilmente construído, replicável e também de baixo custo. Tivemos diversos constrangimentos, uma vez que estávamos em pleno primeiro estado de emergência, no entanto tivemos diversas empresas parceiras que nos auxiliaram nesse sentido. Tivemos também o apoio de diversas instituições de saúde, de forma a compreender de que forma que a interface gráfica podia ser o mais adequada para o operador. Neste caso, podemos configurar o volume, frequência respiratória e também a relação inspiração a expiração. Tivemos também em conta a adição de certos avisos, por exemplo, se houver uma falha de alimentação, é enviado um alerta para o operador para que possa antecipadamente, antes de o sistema deixar de efetuar a sua função, colmatar esse mesmo problema. Além disso, foram também adicionados filtros EPA, de forma a mitigar a propagação de infecções. Todas as peças, todo o software de controle do sistema foram colocados open source, e esta transferência de conhecimentos e a cooperação internacional da iniciativa Pneuma resultou no desenvolvimento do Vita Pneuma, desenvolvido pelo Inesco Brasil, e também no iVent, desenvolvido por 2 empresas de Marrocos. Relativamente à perspectiva de prevenção, o Inesctec esteve envolvido em 2 projetos. Na aplicação Stay Away Covid, com o objetivo de rastreio digital de contactos com o indivíduo infectado, e também no Radar, um sistema robótico para desinfecção com recurso à tecnologia ultravioleta C. A aplicação Stay Away Covid pretende assim rastrear potenciais exposições a pessoas infectadas de forma simples, segura, voluntária e anónima, através da proximidade física entre smartphones, com o intuito, claro, de reduzir e mitigar a propagação da Covid-19. Esta aplicação não necessita de nenhum dado do utilizador, como nome ou morada, não. Apenas utiliza dados gerados aleatoriamente pela aplicação. Para ela funcionar, necessita de ter uma ligação ativa Bluetooth e também necessita de aceder periodicamente a um servidor, de forma a descarregar esses mesmos identificadores gerados. Portanto, caso uma pessoa esteja infectada, poderá inserir o código de teste dado pelo médico na aplicação. É assim depois feita uma comparação de identificadores que estiveram próximos nos últimos 14 dias com esse smartphone. Se existir algum identificador que esteja estado próximo, é enviado um alerta para esse mesmo utilizador, sempre sem revelar quer a identidade do infectado, quer de outras pessoas que possam ter estado próximas. Além disso, em termos de avaliação, esta tem por base o conhecimento em cada momento e com base na autoridade de saúde. Daí que, atualmente, considera-se que a proximidade a menos de 2 metros de proximidade durante cerca de 15 minutos com uma pessoa portadora da doença potencia consideravelmente o risco de contágio. Portanto, caso não exista nenhum contacto de proximidade com elevado risco de contágio, a aplicação apresenta uma cor verde que passará para amarelo sempre que o utilizador tenha estado próximo a alguém que tenha sido diagnosticado a Covid-19. Reforço salientar que nenhuma entidade externa tem acesso nem ao utilizador nem ao seu telemóvel, pelo que não poderá ser notificado nem por mensagem nem por outro meio alternativo. Relativamente ao sistema radar, consiste num robô móvel autónomo que é capaz de se desviar de obstáculos e que foi projetado com o intuito de desinfetar instituições de saúde recorrendo à tecnologia ultravioleta C. Com base nos seus sensores,
é possível criar um mapa do ambiente, baseando-se em contornos naturais, ou seja, paredes, portas, armários, tudo que sejam objetos estáticos e que se encontrem no ambiente. Em seguida, o operador pode configurar quais os pontos que pretende que o robô se desloque e para cada um desses pontos pode configurar o tempo que quer que as lâmpadas estejam ligadas, tendo em conta que esse tempo varia de acordo com as dimensões da sala onde se encontra. De seguida, o robô consegue efetuar essa rotina de pontos, mas uma coisa que temos que ter em atenção é que esta luz ultravioleta é prejudicial para os humanos. Daí que se implementasse um módulo de detecção de pessoas, baseado em sensores de movimento e sensores térmicos, estes últimos, para que também fosse possível detectar pessoas caso estas estivessem imóveis, por exemplo, deitadas numa maca ou então sentadas numa cadeira. Portanto, assim que o robô efetua todas as suas missões, volta para a estação de carga das baterias até que uma outra missão lhe seja enviada. Em suma, podemos assumir que, além de prevenir e reduzir a transmissão de doenças infecciosas em ambiente hospitalar, também reduz a exposição dos profissionais de saúde a produtos tóxicos que são utilizados nos procedimentos de desinfecção tradicionais, podendo ser redirecionados para outras tarefas, nomeadamente no cuidado ao paciente. Numa parceria entre o Inesctec e a DCSI Pro para a transferência de tecnologia do sistema radar, culminou o sistema UVC Robot, que já foi testado noutros ambientes, nomeadamente aeroportos. No que diz respeito à perspectiva diagnóstico, o Inesctec esteve envolvido no desenvolvimento de um sistema diagnóstico assistido por computador que identifica características radiológicas da Covid em imagens de raio-x do tórax, com o intuito de apoiar no diagnóstico e estratégia de tratamento de um doente, de um paciente Covid. Como é que isto tudo funciona? Alguns sintomas reportados da Covid-19 consistiram em febre, tosse ou mesmo fadiga. No entanto, em alguns casos, esses mesmos sintomas podem evoluir para infecções severas das vias respiratórias. De forma a compreendermos de que forma ou o grau de desenvolvimento da infecção, pode-se utilizar os raios-x do tórax com o intuito de perceber de que forma a patologia afetou os pulmões. No entanto, a análise dessas imagens não é um processo trivial, é bastante complexo e é efetuado por alguém já com alguma experiência. Daí que o objetivo fosse automatizar a análise destas imagens. Para isso, recorreu-se a um algoritmo com uma metodologia denominada Deep Learning, ou seja, em que o sistema é capaz de aprender automaticamente as características mais relevantes para o sistema. Mas para isso, o sistema tem que ter alguma informação. Neste caso, são informações de imagens dos raios-x tórax, com indicações se são imagens com manifestações de Covid ou não. Portanto, inicialmente foram dadas imagens ao sistema com anotações provenientes do teste de PCR. No entanto, após os resultados, verificaram-se que não existia uma correlação direta entre um teste de PCR positivo e manifestações radiológicas da Covid. Daí que se optasse por utilizar anotações feitas pelos médicos radiologistas. Assim, com evidências, por exemplo, sinais esbranquiçados ou diferenças do volume entre os pulmões, os médicos radiologistas assinalavam imagens de raio-x com indicação de Covid-19 ou não Covid-19. E então o sistema analisou uma grande quantidade de imagens, quer características das várias manifestações da Covid-19, quer imagens de pacientes saudáveis e também quer imagens de pacientes com outras patologias. Se os dados forem suficientes, o sistema consegue aprender as características representativas da patologia, funcionando assim como uma segunda ferramenta na análise destas imagens e posterior auxílio na estratégia de tratamento do paciente COVID. Dou por terminada a minha apresentação. Deixo o meu contacto de e-mail caso alguém tenha alguma questão mais específica que eu possa redirecionar para os meus colegas envolvidos nos projetos. Além disso, convido os presentes a visitarem o nosso website, as nossas redes sociais e perceberem melhor as nossas variadíssimas competências e outros projetos em que estamos envolvidos. Obrigada.
Muito obrigado, Cláudia, pelo estrito cumprimento do tempo. A apresentação parecia cronometrada e por nos dar a conhecer um conjunto vasto de projetos em que a engenharia colocou ao serviço da pandemia para tornar o combate mais eficiente, mais tecnológico e mais rigoroso. De seguida, Ana Filipa Duarte, que é licenciada em Engenharia Geológica e de Minas e mestre em Engenharia de Petróleos pelo Instituto Superior Técnico, vai-nos falar do trabalho de investigação que hoje está a desenvolver, também aplicado ao combate à pandemia de Covid-19, e vai-nos falar dos mapas de risco da infecção de Covid-19. Ana Filipa, 15 minutos. Ok, obrigada. E lembro a todos os participantes no webinar que podem ir colocando questões às nossas convidadas, quer pelo bate-papo, quer pelo Q&A. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer ao engenheiro Bento Vaz por me ter apresentado e também ao grupo de jovens por me ter convidado a participar neste webinar. Hoje vou apresentar um projeto desenvolvido no Serena, no Centro de Recursos Naturais e Ambiente do Instituto Superior Técnico, que é um centro de investigação. E este projeto deriva de um método que já é utilizado com outros objetivos, mais na parte do ambiente, na parte também da geologia, mas que foram aplicados então à pandemia para elaborar mapas de risco de infecção por Covid-19. Este projeto surgiu há cerca de um ano, com o agravamento da pandemia em Portugal, e foi desenvolvido primariamente pela professora Maria João Pereira, pelo professor Leonardo Azevedo, pela professora Amilcar Soares e pelo professor Manuel Ribeiro. Eu entrei para o grupo nos finais de setembro e tive a oportunidade de acompanhar o projeto nos períodos mais críticos da pandemia. Okay. Este projeto tem como objetivo modelar a distribuição espacial da incidência do vírus da Covid-19 ao longo da área de Portugal continental, com base numa simulação geoestatística. Isto depois tem acesso ao número de casos positivos em cada município, fornecidos pela DGS. São depois calculadas as taxas de incidência cumulativas para cada dia e em cada município e depois utilizadas na simulação geoestatística. Um segundo objetivo que este modelo nos permite também obter é analisar a incerteza das previsões espaciais, uma vez que estes mapas apresentam variabilidade espacial em todos os municípios, não sendo, portanto, estanques ao valor atribuído ao centroide do concelho. Uma terceira parte será, então, aplicar toda esta base lógica e métodos noutras formas que possam auxiliar ou ser integradas na tomada de decisões para a contenção da pandemia. Ou seja, a metodologia começa com o cálculo da incidência, esta sendo o número de casos positivos sobre o tamanho da população num dado município para um determinado dia. É importante relembrar que este valor pode ser maior do que o calculado, isto porque existem casos assintomáticos que podem não ter sido detectados por meio de testagem e, desta forma, não estão incluídos nos dados e não entram para esta equação. Para concelhos com menos pessoas, a incerteza dos dados é mais elevada, visto que existe uma maior variância no espaço. Depois também é calculada a taxa de incidência cumulativa. Esta taxa de incidência cumulativa que entra para a simulação e que consiste na taxa de incidência de um determinado dia somada à taxa de incidência dos 14 dias anteriores. A simulação propriamente dita consiste numa simulação sequencial direta, neste caso por blocos. Esta técnica de modelagem permite a elaboração de mapas de incidência diária de alta resolução. Estes apresentam variabilidade espacial dentro de cada município e não estão limitados pelas fronteiras entre concelhos, ou seja, os valores simulados para um dado ponto têm não só em conta o valor intrínseco do município a que pertence, mas também a influência dos municípios vizinhos segundo um modelo de variograma. Este modelo de simulação permite também avaliar a incerteza associada a cada simulação e, sendo uma simulação sequencial direta por blocos,
permite que o modelo seja aplicado a concelhos com diferentes formas e tamanhos, o que é bastante interessante, tendo em conta Portugal. O modelo, a simulação em si, funciona da seguinte forma. É calculada a incidência cumulativa para cada município e esse valor atribuído ao seu centroide. Num primeiro passo da simulação, o algoritmo gera um caminho aleatório que visitará todas as células da grelha de simulação. Para cada célula, atribui valores de condicionamento, baseados nas células vizinhas e no modelo de variograma. De seguida, calcula os valores de covariância bloco a bloco, ponto a ponto e ponto a ponto. Com base numa função de distribuição de probabilidade, extrai o valor simulado. Este valor é atribuído à célula em questão, a que estamos a simular, e ao conjunto de dados. Estes passos repetem-se até terem sido visitadas todas as células da grelha de simulação. Estes processos são corridos várias vezes até termos o número de realizações desejadas. Neste projeto em concreto, foi utilizada uma grelha de simulação de 2 em 2 km em toda a área de Portugal continental e foram calculadas 100 realizações para cada dia. Dessas 100 realizações, calculou-se o valor mediano do conjunto e considera-se esse mapa como o mais fidedigno, ou seja, o mais aproximado à realidade. Os mapas de incerteza são calculados pela distância interquartil e esta será maior quanto maior seja o valor de incidência e menor o tamanho da população. É um cálculo importante, uma vez que fornece informações adicionais sobre as estimativas locais e para o processo de decisão do combate ao vírus, para alocar, por exemplo, médicos a um determinado sítio de forma correta. Aqui neste slide conseguimos ver a evolução dos mapas de incidência e também da evolução dos casos confirmados, casos positivos, desde setembro de 2020 até abril de 2021. Verifica-se que existe variabilidade intramunicípio e repara-se que as fronteiras entre concelhos não afetam em nada o modelo ou a simulação. É possível também distinguir pontos onde a incidência cumulativa é mais elevada, por exemplo, aqui em outubro, na zona de Bragança, conseguimos ver aqui um ponto de incidência mais elevado, por exemplo, aqui em novembro, na zona do Porto e na zona da Guarda e no Fundão, também conseguimos ver um pico de incidência. Vê-se também, olhando para o gráfico dos casos confirmados, é possível ver um grande pico de casos confirmados entre janeiro e fevereiro, finais de janeiro e inícios de fevereiro. O que também foi visto nos mapas. Aqui temos o dia 1 de fevereiro, em que o mapa é quase todo castanho, que é a última cor da escala de incidências. Os valores de incidência foram tão elevados que ultrapassaram em muito a escala utilizada. E não se vê a variância dos dados exatamente por causa disso. A situação em abril já se encontrava muito melhor em comparação com fevereiro, mesmo existindo pontos onde a incidência ainda estava na categoria dos 240 a 480 casos por 100 mil habitantes. Em conclusão, estes resultados que acabei de mostrar, os mapas, contribuem para o auxílio nas decisões políticas de contenção da pandemia, isto porque estes mapas foram todos entregues à DGS, e com este tipo de mapas é possível alertar não só um município cuja taxa de incidência é elevada, mas também os municípios vizinhos que podem ser afetados por essa taxa, consoante a dispersão espacial. Esta metodologia está também a ser utilizada noutros 2 projetos paralelos. Está a ser utilizada na criação de uma dashboard pública online, que poderá ser visitada neste site, ainda está a ser terminada, mas acho que já poderão ver algo. Este projeto está a ser em colaboração com o grupo do professor Nuno Jardim Nunes e do professor Arlindo Oliveira.
onde são mostrados mapas reais de incidência e incerteza, tal e qual como os que eu mostrei anteriormente, mas com uma visualização mais dinâmica, digo eu, porque conseguem ver os dias todos ao longo do tempo. E também esta dashboard apresenta dados de previsões para os 7 dias seguintes. E estas previsões têm como base uma rede neuronal. Existe também outra ferramenta a ser elaborada no Serena para a detecção de valores anómalos na área metropolitana de Lisboa, através das diferenças entre um modelo previsto, que não é o mesmo de cima, e um modelo real, que eu passo agora a explicar. Aqui no lado esquerdo do slide temos um mapa previsto, no meio um mapa real e à direita um mapa de diferenças. Esta ferramenta permite identificar os concelhos da área metropolitana de Lisboa que têm valores ou mais elevados ou mais baixos do que o que era previsto para esse determinado dia. O modelo previsto é calculado com base numa regressão genética e simulado com distribuições locais. Aqui nestas imagens temos mapas para dia 7 de janeiro, onde se nota que concelhos como, por exemplo, Setúbal, estão mais elevados do que aquilo que a incidência está mais elevada do que aquilo que era previsto, tendo em conta o mapa previsto, ou seja, temos aqui incidências maiores que 20% de diferença. Também conseguimos ver que na parte, por exemplo, aqui de Lisboa e Loures, essa diferença até é negativa, ou seja, o mapa previsto previa uma incidência maior do que aquela que existiu na realidade. Aqui já temos mapas para dia 9 de março, em que os valores de incidência em todo o país já estavam mais baixos e ainda a baixar. O mesmo que se verificou na AML, cuja cor verde é indicativa exatamente dessa diminuição. É possível também identificar que, apesar de estarem todos a diminuir, ainda existem concelhos cuja diminuição não é tão rápida quanto os outros. Por exemplo, aqui, a zona de Alcochete, Montijo e Moita. Estes mapas da AML são importantes para promover políticas locais e mais personalizadas e também podem ser propagados para outras regiões do país mais críticas. Por exemplo, podem ser propagados para a área metropolitana do Porto. Queria agradecer então aos meus professores por me terem orientado este projeto, à DGS por ter disponibilizado os dados e também muito obrigada à audiência deste webinar. Muito obrigado, Ana Filipa. E só dar aqui uma nota da questão que foi colocada no bate-papo. O engenheiro e médico Manuel da Luz Carvalho teve um impedimento profissional, de maneira que não se vai poder juntar a nós. Há de ficar para uma nova oportunidade. E agora vamos passar para a última apresentação, da Joana Abreu, que apesar de não ser engenheira, é quase engenheira, por isso tem um percurso ligado à matemática aplicada e computação, e mestre em matemática e aplicações, talvez um curso que muitos engenheiros não teriam coragem para tirar, e que nos vai trazer aqui um tema. Ela hoje trabalha na E-Redes, que é a empresa que gera redes de distribuição elétrica a nível nacional, onde é responsável pelas atividades de GRC, Governance, Risk and Compliance, e de formação em cibersegurança e da gestão do sistema de gestão de segurança da informação certificado pela E-Redes. E o tema que nos vai trazer aqui é um tema que é crítico e que foi querido na pandemia, que é o teletrabalho e os novos desafios da cibersegurança. Talvez deixe depois já o desafio à Joana Abreu e à Cláudia Rocha para comentarem os vários comentários e notícias que saíram da aplicação Stay Away Covid. Joana Abreu, muito obrigado. Certíssimo, obrigada, engenheiro Bento Aires. Boa tarde a todos, é um prazer enorme estar aqui a participar neste webinar e gostaria desde já de agradecer o convite ao grupo de jovens engenheiros. E efetivamente estive com muita atenção a ouvir a Ana Filipa e a Cláudia, e acho que, como o engenheiro Bento Aires dizia,
isto é extremamente relevante, termos estes debates e refletirmos em conjunto de como nós, como, eu não digo engenheiros, não é, porque eu não sou engenheira, mas como profissionais das áreas de engenharia, podemos contribuir para estes desafios que vão surgindo na sociedade, e efetivamente a pandemia Covid foi um enorme desafio. E foi um enorme desafio para a Redes, enquanto distribuidor da rede elétrica, mas não necessariamente na questão da operação da rede elétrica, porque é uma rede que já há vários anos a cibersegurança faz parte desta operação, é uma rede segregada e que a cibersegurança é essencial para garantir a continuidade do fornecimento de eletricidade, mas em todas as outras atividades, todos os outros processos que temos na E-Redes, aqui a pandemia e o consequente teletrabalho, não é? Da maioria dos colaboradores da empresa, e também, obviamente, temos aqui a perspectiva do grupo EDP, porque fazemos parte de um grupo maior e cuja, digamos, digitalização das tecnologias IT é da responsabilidade do grupo, trouxe aqui à empresa, e em particular os desafios da cibersegurança. E quando falo de desafios da cibersegurança, falo de novos riscos, novas ameaças e novos, portanto, no fundo, novos desafios que foram colocados com a pandemia. Portanto, se nós estivéssemos num seminário presencial e eu perguntasse à audiência quais eram as palavras que eles acham que mais marcaram o ano 2020 e que ainda continuam a marcar o ano 2021, provavelmente muitas dessas palavras estariam aqui neste corona que eu preenchi, e efetivamente, quando em março de 2020 viemos todos para casa, ou todos os que podíamos, não é? Aqui na Redes nem todos viemos para casa, mas aqueles que viemos para casa por imposição das autoridades, a preocupação foi efetivamente garantir e aumentar a segurança sanitária. E eu atrevo-me a dizer que esse aumento que nós vimos, não é, da segurança sanitária, ficando todos em casa, é inversamente proporcional à diminuição da segurança digital que nós observamos. Porquê? Porque praticamente da noite para o dia as organizações tiveram que se adaptar a esta nova realidade, a ter uma grande maioria dos seus colaboradores em teletrabalho e a ter que disponibilizar plataformas digitais e capacidade de tecnologia digital para possibilitar esse teletrabalho, e todos os riscos que daí vieram de fazer isto um pouco sob pressão. E que riscos e que desafios é que foram esses? Essencialmente sobre duas vertentes, a vertente tecnológica e, sem esquecer, a vertente humana, não é? A vertente dos colaboradores. Quando falamos em vertente tecnológica, falamos no mínimo daqueles requisitos que as pessoas têm que ter para conseguir trabalhar de casa, não é? Portanto, as pessoas tinham que ter pelo menos um acesso à internet, não é? E logo aí há inúmeros riscos, porque uma rede doméstica não tem de todo os mesmos controles de segurança que tem uma rede corporativa, ok? Depois, muitos colaboradores passaram a usar os seus próprios equipamentos. Aqui na Redes não é tanto uma realidade, mas noutras organizações é de certeza os seus equipamentos pessoais para poder continuar a trabalhar. E, de novo, estes equipamentos não têm de todos os mesmos controles de segurança que têm os equipamentos que as pessoas tinham nos escritórios, não é? Falamos de antivírus, falamos de firewalls, e, portanto, isto também trouxe aqui para cima da mesa novos riscos. Depois, as plataformas de teleconferência e de videoconferência, como é esta em que estamos agora, o Zoom, não só isto foi um desafio para as próprias plataformas a nível de carga, não é, de disponibilidade, mas há imensas vulnerabilidades associadas a estas plataformas, há riscos associados à partilha de informação nestas plataformas, e só para vocês terem aqui uma noção das vulnerabilidades, por exemplo, o Zoom, onde estamos hoje, em abril de 2020, foi alvo de um data breach que filtrou meio milhão de credenciais de utilizadores, ok? Portanto, há aqui inúmeros riscos associados a estas plataformas que já utilizávamos, mas que passámos a utilizar de forma contínua no nosso trabalho. Depois, outros desafios um bocadinho mais complexos, não é? De disponibilizar VPNs para todos os colaboradores, para os colaboradores poderem aceder às infraestruturas das organizações, e tudo o que significa esta aceleração digital, não é? Todas as ferramentas que muitos de nós tínhamos no escritório e que as organizações passaram a ter que
que disponibilizar a nível digital. Eu, assim, de repente, lembro-me não é, do ponto que todos picávamos no escritório e que as organizações agora tiveram que encontrar maneira de colocar isto numa plataforma digital. Depois, quando falamos em riscos e desafios em relação aos colaboradores, às pessoas, não é? Já não pensando na questão em que viemos todos para casa sobre muita ansiedade, não é? Estresse e incerteza, não sabíamos qual seria o futuro. A realidade é que em teletrabalho temos menos apoio, temos menos supervisão, temos que ser muito mais autónomos e não podemos colaborar tanto, não é? Como colaboraríamos nos escritórios e tirar certas dúvidas. Inevitavelmente estamos mais distraídos, isto é inevitável, porque estamos em casa e a nossa casa não é um ambiente de trabalho, é um ambiente familiar. E só para partilhar convosco, houve um inquérito que foi feito a 2.000 profissionais de Inglaterra e dos Estados Unidos da América, e mais de 50%, não, cerca de 50% disseram que tinham caído em e-mails maliciosos por questões de distração e por estarem em teletrabalho, ok? Portanto, de facto, este contexto de teletrabalho propicia aqui o erro humano, que sempre existiu e que sempre vai existir, porque nós não somos máquinas, somos humanos, mas efetivamente houve aqui uma série de fatores que propicia este erro. E o contexto da pandemia propiciou também, e já vamos falar um bocadinho mais disto, foi um aumento exponencial, e dizemos mesmo exponencial porque foi exponencial, de ataques de engenharia social. E a expressão de engenharia social é muito curiosa e eu acho bastante interessante, e efetivamente a pandemia propiciou esse aumento exponencial. E, portanto, isto trouxe aqui um desafio acrescido às empresas, que é o desafio de sensibilizar e de formar os colaboradores para estes temas de cibersegurança. Nós aqui na Redes sempre tivemos essa preocupação, temos um programa já de alguns anos de sensibilização e informação em cibersegurança, mas sem dúvida que aqui o contexto de teletrabalho forçado veio dar um novo boost à importância de ter estes programas nas empresas e de formar os colaboradores e de sensibilizar os colaboradores para todos estes riscos que agora estão em cima da mesa. E nós aqui na nossa área de ciber gostamos muito de mostrar este cartoon com o Dave num canto e no outro canto todas as tecnologias que implementamos ao nível de segurança, porque é um paradigma que existe, que é que, independentemente do número de controles tecnológicos que nós possamos implementar para garantir a cibersegurança, vai haver sempre uma pessoa a operá-la e essa pessoa inevitavelmente vai cometer um erro. Nós achamos que este clichê tem que ser ultrapassado, porque efetivamente todos erramos, ok? Somos todos Dave, não haja dúvida, mas se os colaboradores estiverem sensibilizados e formados para este tema, podem efetivamente não ser o elo mais fraco, mas ser o elo mais forte aqui das organizações. Trouxe-vos aqui só umas estatísticas, assim, muito rapidamente, só para vocês terem noção do impacto e da importância da cibersegurança na nossa sociedade e do impacto do Covid nestes temas da cibersegurança. Portanto, a cada 39 segundos ocorre um ciberataque no mundo, ok? 85%, portanto, a grande maioria dos e-mails mundiais são lixo, são spam. 94% do malware que infecta os nossos equipamentos, as nossas infraestruturas e que acede aos nossos dados tem origem num e-mail malicioso e que é aberto, inevitavelmente, por alguém que clica num link ou que descarrega um anexo malicioso e, portanto, lá está esta estatística, 95% das falhas de cibersegurança são causadas por erro humano. Em abril de 2021, todos os dias a Google bloqueava 18 milhões de e-mails e de malware relacionado com a temática Covid-19, ok? Fraudes. A polícia londrina reportou que no primeiro semestre de 2020 foram perdidos mais de 20 milhões de libras em fraudes relacionadas com o Covid-19. Aqui, os ataques ransomware, houve um aumento muito significativo de ataques ransomware. Esta estatística diz-nos que houve um aumento de 62% em todos os setores, face a 2019. Se nós cingirmos aqui às infraestruturas industriais, como é um distribuidor de eletricidade, face a 2018 foi um ano onde também se registaram muitos ataques de ransomware, temos um aumento de 500%, e como certamente todos vocês sabem, porque viram as notícias, na Páscoa de 2020, o grupo EDP foi alvo de um ataque de ransomware, ao qual outras empresas a nível mundial também foram alvo. Nós aqui na Redes, felizmente,
lá está, como disse no início, temos a rede de distribuição de eletricidade segregada e, portanto, conseguimos conter este ataque e não fomos afetados, mas teve um impacto muito significativo em outras atividades e outros processos da empresa que estão dependentes, obviamente, das infraestruturas do grupo EDP. No setor bancário, 238% do aumento dos ciberataques em 2020 é atribuído à Covid-19, ok? E depois uma última estatística que eu achei interessante trazer aqui para este fórum, porque efetivamente vocês são jovens engenheiros, jovens profissionais que podem ver nesta área interesse e quererem eventualmente trabalhar nesta área, e neste ano estima-se que teremos 4 milhões de vagas de emprego em cibersegurança, por preencher, ok? Vagas mesmo. Portanto, se tiverem interesse nestas áreas, é uma aposta segura, ok? De carreira profissional. Só aqui uns indicadores de um relatório do Gabinete de Cibercrime do Ministério Público relacionado com os tempos de pandemia de junho de 2020. Portanto, efetivamente a conclusão a que eles chegam é que a pandemia exponenciou aqui os cibercrimes, e quando falamos de cibercrimes falamos concretamente de cibercrimes de engenharia social, ok? Uma técnica que é usada para levar alguém a uma ação que depois consegue ou penetrar malware ou então que as pessoas transfiram dinheiro. Efetivamente, a engenharia social usa vários princípios. Os 3 principais são os da autoridade, ou seja, usam imagens de entidades credíveis, os de escassez, oferecendo oportunidades únicas ou limitadas no tempo, e o princípio de reciprocidade, portanto, a empatia que nós sentimos em relação a algumas causas sociais, por exemplo. E os 4 top crimes, cibercrimes que vimos no segundo, digamos assim, no segundo trimestre de 2020 são fraudes relacionados com o MBWay, o phishing, no fundo os e-mails maliciosos com links maliciosos ou com anexos maliciosos, e que isto é algo que nós aqui na Redes todos os dias vemos, ok? E certamente em todas as organizações existe, e mesmo nos nossos e-mails pessoais, de certeza que vocês recebem phishing. O smishing, que é o phishing via SMS e que é uma realidade em Portugal bastante, que com o Covid realçou bastante, ou seja, de certeza que todos vocês receberam já SMS com links maliciosos, tenho a certeza absoluta. Foi algo que a partir de março de 2020 nós vimos crescer em Portugal. Noutros países da Europa isto não é tanto realidade, mas aqui em Portugal é definitivamente. E claro, e-mails de extorsão, tentar que as pessoas transfiram dinheiro com base em argumentos falsos, que têm acesso aos dados das pessoas, etc. Trouxe aqui só alguns exemplos, muito rapidamente, de phishing muito recente, ok, que nós recebemos, que é reportado pelos nossos colaboradores aqui na Redes, e que certamente alguns de vós já viram e que também já receberam, ok? Portanto, só dá-vos aqui a nota, tenham cuidado com estes e-mails, não carreguem, analisem o contexto em que recebem estes e-mails, ok? E parem e pensem se efetivamente o e-mail será legítimo. E também alguns exemplos de smishing. Este, logo no início da pandemia, relacionado com os testes Covid, muitas pessoas receberam este tipo de SMS maliciosas. Outras relacionadas com o boom do comércio online, e como todos nós fazemos encomendas hoje em dia, este tipo de mensagens são muito comuns. Ok, estas tirei inclusivamente do meu telemóvel, são super recentes. E depois também outros exemplos, o Continente, o Lidl, foram alvos de campanhas de smishing no início da pandemia, e efetivamente eles inclusivamente já alertaram os seus clientes para este tipo de mensagens maliciosas. Pronto, só para terminar, pego naquela mensagem que disse no início, efetivamente nós acreditamos que com sensibilização os colaboradores e as pessoas, não é, como cidadãs, podem efetivamente ser o elo mais forte, não tem que ser necessariamente o elo mais fraco. E as organizações devem trabalhar nesse sentido, formar os colaboradores para serem a primeira linha de defesa da cibersegurança, e é isso que fazemos aqui na Redes, é isso que praticamos aqui. E, portanto, não gostaria de deixar passar esta oportunidade sem vos deixar conselhos de boas práticas de cibersegurança, ok? Assim, muito rapidamente, como o meu tempo já está a terminar, mas evitem aceder a redes públicas, ok? As redes que são disponibilizadas nos centros comerciais, nos hotéis, nos aeroportos. Hoje em dia, todos nós temos 4G no nosso cartão de telemóvel.
privilegiem isso e não as redes públicas que não sabem quem é que está a aceder convosco. No vosso Wi-Fi doméstico, configurem tudo o que é necessário para terem uma rede segura, portanto mudem a password de default, troquem a vossa password, configurem um protocolo seguro, WPA2 no mínimo, ok? Não acedam a sites sem ser com o protocolo seguro, HTTPS, ou se tiverem que aceder, porque há sites legítimos que ainda não têm HTTPS, cuidado se tiverem que submeter informação, porque significa que a comunicação com esse site não está encriptada e, portanto, qualquer agente, inclusivamente um agente malicioso, pode interceptar essa comunicação. Mantenham os vossos dispositivos seguros, não é? O vosso telemóvel, o vosso computador, o vosso tablet, definam senhas de acesso, pins, configurem o bloqueio automático, coloquem cam covers, hoje em dia já há cam covers para telemóveis, inclusivamente. E claro, não podia deixar de falar das passwords fortes e do multi-factor authentication, que é hoje uma realidade e que toda a gente devia ativar sempre que possível, inclusive nas redes sociais, todas as redes sociais já têm multi-factor authentication. Portanto, só para vos dar nota, uma password de 7 caracteres minúsculos é possível decifrá-la em menos de 1 segundo, ok? Computacionalmente. Portanto, escolham uma password longa, se colocarem caracteres ainda melhor. Usem um gestor de passwords, que hoje em dia ninguém tem cabeça para decorar 50 passwords, não é? Portanto, usem um gestor de passwords que inclusivamente vos gera passwords, vocês não têm que puxar pela cabeça para isso. E ativem o Multi-Factor Authentication sempre que possível. Isto foi algo que nós fizemos aqui na Redes, no decorrer do ataque ransomware, que o grupo EDP foi alvo, portanto, implementámos MFA no acesso à nossa rede técnica e é, de facto, um mecanismo de segurança excelente para proteger as nossas contas. Façam backups regulares da vossa informação, porque se forem alvo de um ataque ransomware, só os backups é que vos salvam, ok? Num disco externo ou numa cloud de confiança, não é? E hoje em dia já há várias de confiança. Não adiem as vossas atualizações dos sistemas operativos ou do software, porque se uma atualização surge é porque efetivamente é para mitigar um risco e vocês, se não se adiam, às vezes não dá jeito, é verdade, mas se adiam, estão a propagar esse risco, ok? E depois aqui deixo-vos com uma metodologia que nós gostamos muito aqui no grupo EDP, que é o mindfulness aplicado à cibersegurança. O think before you post, you think before you click. Parem, pensem, antes de partilhar informação nas redes sociais e antes de clicarem em links de e-mails ou mesmo em links que vêm do WhatsApp, ok? Ou dos serviços de mensagens instantâneas. E aproveito aqui o hashtag da Ordem dos Engenheiros para vos deixar esta mensagem. Juntos somos ciberseguros e efetivamente só adquirindo uma consciência de cibersegurança a nível nacional é que vamos conseguir diminuir a incidência de ataques e saber dar resposta enquanto cidadãos e enquanto colaboradores das organizações. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, Joana. Felizmente, durante a sua apresentação, com tantos riscos, não tivemos muitas baixas no número de assistentes e participantes aqui no webinar, por isso todos nós nos devemos sentir seguros. Joana, nós temos já aqui 2 participantes no webinar que colocaram aqui questões e que lhe colocaria de imediato, antes de vos colocar às 3, aqui 2 ou 3 desafios já fora dos vossos temas. O David Cabanas pergunta, perdi agora aqui, o David Cabanas pergunta que o setor da água não é considerado como crítico em Portugal. Na sua opinião, e tendo em conta a importância da água na gestão da pandemia, alguém consegue imaginar como seria combater a pandemia sem sistemas de abastecimento e drenagem de água robustos? Não seria importante considerar este setor como crítico? Há vários relatos de ataques de ciber aos sistemas de água pelo mundo. Os sistemas portugueses estão devidamente protegidos? E o David Cabanas termina identificando-se como jovens profissionais do setor da água. E também aqui um participante anónimo, que já deve ter implementado as regras de cibersegurança que a Joana nos recomendou, pergunta quais é que são as principais entidades empregadoras em Portugal na área da cibersegurança. Ok, então... E o Q&A e o bate-papo continua aberto para novas questões. Ok, respondendo à primeira questão sobre o setor das águas. Pronto, há uma diretiva das infraestruturas críticas que está a ser neste momento revista pela Comissão Europeia e talvez, pronto, não é aqui a minha área de
especialização, mas talvez agora com a nova revisão da diretiva, a identificação dessas infraestruturas críticas seja revista e as águas já sejam consideradas como, ou melhor, as empresas de distribuição de água sejam consideradas como operadores de infraestruturas críticas. Efetivamente, recentemente, houve um ataque a uma empresa de distribuição de águas na Flórida que envenenou as águas. E o que os atacantes fizeram foi simplesmente alterar parâmetros de alerta. Parâmetros de alerta que alertavam o nível de, não sei se era de cloro ou de outro componente na água. Portanto, eles só mexeram nesses parâmetros de alerta e, portanto, os alertas não foram despoletados e as águas foram efetivamente envenenadas. Isto é algo que tem que ser considerado a nível transversal de todas as infraestruturas de distribuição, não só de eletricidade, mas de água também. Mas eu espero que agora com a revisão da diretiva que elas sejam incluídas também. E a segunda questão, principais empregadores. Principais empregadores. Eu diria que são sobretudo consultoras e estamos a ver um aumento muito significativo de consultoras nesta área, na área de cibersegurança, e que precisam urgentemente de pessoas, porque não há efetivamente pessoas para contratar. E nós trabalhamos com vários parceiros nossos que são consultores e que querem contratar pessoas e que não conseguem. E eu diria que em Portugal esse será o maior empregador na área. Nesse sentido, então, Joana, eu colocava-lhe já uma questão dentro desse tema, para quem nos está a ouvir. Que formação de base é que será recomendada a um profissional de cibersegurança e que possa ser, com essa formação de base, exercer esse trabalho? E não tendo essa formação de base, de que forma é que se pode reciclar, reconverter um profissional que tenha um conhecimento na ótica do utilizador, dos sistemas informáticos, um especialista em cibersegurança? Pronto, eu acho que... Receita milagrosa que consiga transformar um profissional em especialista de cibersegurança em pouco tempo? Não sei se é milagrosa, mas efetivamente não há, e eu falo por experiência própria, eu sou formada em matemática aplicada à computação, tenho algumas bases de criptografia, mas a segurança da informação não é de todo a minha formação de base. E entrei nesta área através de especializações que existem no mercado de segurança da informação. Claro que há mestrados, ok, e começam a surgir mais em Portugal, e há mestrados muito bons na área de segurança da informação, a Faculdade de Ciências tem um deles, mas efetivamente, se alguém quiser enverdar por esta área, consegue fazê-lo especializando-se e há várias certificações que são muito valiosas para o mercado. Assim, de repente, a ISO 27001 Lead, ou melhor dizendo, o ISO 27001 Lead Implementer, que é uma das certificações, porque no fundo a ISO 27001 é a norma internacional mais reconhecida para gerir segurança de informação e, portanto, este é um certificado muito procurado pelas empresas. O CISP, o CISM, mesmo cursos de especializações de ethical hacking também são muito procurados pelas empresas. Portanto, há um conjunto de certificações que os profissionais podem tirar para depois conseguirem emprego nesta área. E, efetivamente, são essas certificações que o mercado procura, não necessariamente uma formação de base. Obrigado, Joana. Eu agora colocaria-vos questões fora deste tema e mantendo o canal aberto para os participantes deste webinar. Como jovens engenheiros e perante a situação de crise pandémica que estamos a viver, que dificuldades é que sentiram para entrar no mercado de trabalho, para se assumirem no mercado de trabalho, para agarrarem novos projetos? E se, de um lado, vos pergunto as dificuldades também, e vendo que existiram trabalhos notáveis no combate à pandemia, de que forma é que encontraram também oportunidades? Porque, usando aquele provérbio chinês e regra dos empreendedores, enquanto uns choram, outros vendem lenços. E aquilo que eu vi dos vossos 3 testemunhos é que, mesmo em tempos de pandemia, conseguiram reforçar a vossa profissão, o vosso trabalho,
e sair vencedores deste período que estamos a viver. Por isso deixávamos essas questões às três, por um lado dificuldades, por outro lado oportunidades, e poderíamos começar pela mesma ordem, pela Cláudia Rocha, pela Ana Filipa Duarte e depois também para terminar pela Joana Abreu. Eu acho que perdi um bocadinho a ligação, não vi a primeira parte da sua questão. A questão que eu estava a colocar perante esta crise pandémica e o INESC, que foram 5 ou 6 projetos impactantes e de grande dimensão que nos trouxe aqui, Cláudia, no seu dia-a-dia, na forma, no seu ambiente de trabalho, que dificuldades e que oportunidades encontrou com a pandemia? E que bons conselhos ou sugestões pode dar aos jovens engenheiros que estão a ouvir neste webinar? Assim, eu sou investigadora do Centro de Robótica Industrial, como disse. Nós estamos mais direcionados para a área da indústria. Eu acho que esta pandemia também serviu um bocadinho para nós redirecionarmos mais para a área médica. Tivemos aqui 2 projetos, o Pneuma e o Radar, mais vocacionados para a área médica, ou seja, simplesmente nós utilizamos todas as nossas competências e conhecimentos que já tínhamos e aplicamos só a outra área. Okay? Depois, o INESC-TEC tem outras valências, tem mesmo centros direcionados para a área de investigação médica. Estes outros projetos não são tanto do meu domínio. Eu falei em 4 em específico, mas temos muitos outros neste seguimento que eu poderia perfeitamente mencionar também. E eu acho que, em termos de dificuldades, eu falo por mim, nós tivemos mais dificuldades em termos de acesso a infraestruturas, uma vez que nós trabalhamos muito com hardware. Portanto, caso quiséssemos estar a verificar se um robô estava a efetuar o que era suposto, não podíamos estar a fazer remotamente. Claro que podíamos estar a programá-lo em casa e depois voltar aqui e testar, mas eu acho que essa foi a primeira dificuldade. Em todo caso, conseguimos sempre um estar aqui, o outro estar em casa e conseguimos sempre trabalhar bem, não tivemos assim grandes dificuldades. Sempre bem. E oportunidades, Cláudia? Encontrou novas oportunidades para trabalhar mais e para desenvolver novos projetos? Sim, até porque o meu background é bioengenharia, a especialização em engenharia biomédica, como eu disse, estava um bocadinho direcionada para a parte indústria e assim consegui implementar o meu background nestes novos projetos e espero que seja o início de outros projetos nesta área. O que é que precisa para ter sucesso nesses novos projetos? O que é que precisamos? Eu acho que já temos tudo, temos conhecimento, temos competências, acho que é necessário surgir ideias de novos projetos. Bem, Ana Filipa. No meu caso, pronto, eu acabei o meu curso em novembro de 2019, pronto, nesse ano ainda não tinha procurado emprego, pronto, Natal e assim. Comecei a procurar emprego exatamente em janeiro de 2020, sendo que todos os processos de candidaturas e de entrevistas em que eu estava inserida, muitos deles no estrangeiro, foram todos cancelados ou adiados até hoje. Sendo que, tal e qual como o engenheiro estava a dizer, uns choram, outros vendem os lenços. Também para mim a pandemia foi um pau de 2 gumes. Porquê? Porque arranjei este projeto e fez-me mudar completamente a minha perspectiva de carreira, porque no início eu pensava que ia trabalhar numa empresa, pronto, o meu curso é Engenharia de Petróleos, não é? Pensava que ia trabalhar numa empresa em geofísica ou algo relacionado com isso, no estrangeiro, nem sei bem onde. E agora, pronto, estou no técnico a investigar, vou começar o meu doutoramento, algo que talvez em janeiro eu não me lembrasse sequer de pensar nisso. E este projeto, exatamente do Covid, veio inserir-me nessa área da investigação. De outra forma, nunca lhe tinha passado pela cabeça ser investigador. Não para já. Eu sempre pensei ir trabalhar primeiro e depois logo se veria, mas acho que pronto, realmente, pronto, digamos o destino esteve mais certo, porque realmente é uma coisa que eu gosto muito de fazer e consegui mudar
o meu percurso, não tanto agora para os petróleos, mas mais para a parte de geologia, de recursos renováveis, pronto, tudo isso. Desmistificar o petróleo. Sim. Joana. Bom, eu partilharia que a maior dificuldade que eu senti e que eu acho que transversalmente todos os meus colegas sentiram foi a gestão do teletrabalho e o conciliar o trabalho com a vida pessoal em casa, porque efetivamente é difícil, e sobretudo no início, colocar barreiras e limites e horários nesta nova realidade. E de facto esse foi um dos grandes desafios e foi uma das grandes dificuldades. Ainda hoje é, mas é por outros motivos, porque efetivamente temos muito trabalho e é difícil às vezes pronto, gerir tanto trabalho. Mas outro desafio muito grande do teletrabalho foi, por exemplo, nós aqui na nossa área tivemos algumas pessoas novas a serem admitidas e temos que fazer todo o onboarding, não é, dos novos colaboradores e orientar essas pessoas. No escritório isto seria tudo muito simples, não é? A pessoa está ali ao nosso lado, vê o que nós fazemos, está sempre connosco a acompanhar. Em teletrabalho tudo muda, não é? É preciso reservar tempo na agenda para receber os novos colegas, é preciso reservar tempo na agenda para orientar os novos colegas e tudo isto ao mesmo tempo que temos que realizar as nossas atividades diárias e assumir as nossas responsabilidades. Portanto, eu acho que isto foram e continuam a ser as grandes dificuldades do teletrabalho. Mas efetivamente também trouxe uma oportunidade, não é? Porque sem alinharmos um método de trabalho, uma metodologia de trabalho individualmente, em equipa, em direção, não é? Promover certos momentos de reflexão conjunta e forçar esses momentos, não é? Porque estamos em teletrabalho, sem este tipo de metodologias não seria possível trabalhar. Portanto, eu acho que isso foi um ponto positivo, que ganhámos aqui novas metodologias de trabalho e que no fundo eu acho que tornam o trabalho mais eficiente e que nos vão ajudar quando voltarmos ao escritório a tornar o trabalho mais eficiente. Nós temos aqui mais questões que eu vou colocar-vos. Para a Ana Filipa, as cartas de risco desenvolvidas pelo Serena foram entregues à DGS. Ana Filipa, sabe se são efetivamente utilizadas? Por vezes parece que não, pois aquilo que é apresentado publicamente aparenta ser fortemente condicionado pelos limites dos municípios. E também aqui outra questão para a Joana: quais são as tecnologias mais utilizadas na área da cibersegurança? Por exemplo, linguagens de programação ou softwares específicos? Ana Filipa. Os mapas de risco foram efetivamente enviados para a DGS. Eles não são públicos, nunca foram tornados públicos que eu saiba, que eu tenha conhecimento, mas certeza, tenho certeza absoluta que tiveram muito peso em diversas ações que eles tenham tomado, apesar de não terem sido tornados públicos por parte da DGS. Essa era uma questão quando eu estava a fazer a apresentação, como também me lembrei. Os mapas que nós vemos nos relatórios da DGS não são os mapas do Serena? Não. Os mapas dos relatórios dos DGS são mapas de incidência, só incidência no centroide do município, ou seja, basicamente todos os valores juntos. Não tem dispersão espacial. Joana. Bom, eu tenho alguma dificuldade em responder a essa questão, eu não sou da área técnica de cibersegurança e nós, ainda por cima aqui na Enredos, não fazemos desenvolvimento de soluções de cibersegurança, ok? Nós fazemos implementação de soluções já fechadas e apropriadas aqui ao nosso contexto de distribuição de eletricidade e à nossa rede técnica. Efetivamente posso dar aqui alguns exemplos de tecnologias, por exemplo, tecnologias PAM, não é? De gestão de acessos privilegiados e que são fundamentais quando se quer gerir acessos, e gerir acessos é uma área fundamental da cibersegurança para efeitos não só de autenticidade e de autorização, mas de rastreabilidade desses acessos. Para o caso de acontecer algum incidente, sabermos quem fez o quê e o que é que fez, não é? Outro exemplo de ferramenta que implementámos há pouco tempo, o MFA,
de novo, na gestão de acessos, mas que efetivamente mitiga muitos riscos de acessos indivíduos, não é? E que fecha muitas portas aos atacantes, porque efetivamente uma credencial comprometida deixa de ter problemas com um segundo fator de autenticação, não é? Porque o atacante teria que comprometer também o equipamento do colaborador. Pronto, e de resto a nível de linguagens de programação efetivamente não consigo dar resposta a isso, não é bem a minha área de especialização, e nem aqui a da nossa empresa. Sim, Joana, permita-me dar aqui mais uma chega, que devemos distinguir também no trabalho técnico de implementação de uma rede de cibersegurança ou em qualquer outro projeto de engenharia, a solução técnica da própria gestão e da própria implementação, e aquilo que a Joana estava a tentar, e a dizer-nos, é que o conhecimento pode ser tanto de um lado como do outro, como da sensibilização e da percepção do que é o problema da cibersegurança, e por outro lado do desenvolvimento e de conseguir perceber que soluções é que o mercado dá e que existem que podem ser implementadas. Sim, Joana. E há emprego em ambas as áreas, muito emprego em ambas as áreas, na parte de gestão e de compliance e mais estratégica, que é mais a minha área, e na outra parte mais técnica de implementação, de arquitetura. São duas áreas distintas que se complementam, mas que há muito emprego nas duas. Sim, aqueles 4 milhões, só para termos uma noção, 40% da população portuguesa aplicada a trabalhar em cibersegurança. A Joana, aqui uma nova questão, se podia explicar de forma mais priorizada e de que forma é que o ataque realizado à EDP foi possível, em que é que consistiu, em que falhas de segurança é que permitiram que sucedesse. Se considerar que a informação confidencial, não responde, como é óbvio. Sim, claro, não posso. Também vos posso adiantar que, uma vez que eu faço parte da E-Redes, também nós não fomos os responsáveis por mitigar o problema, porque o ataque foi à rede corporativa do grupo EDP, ok? E também não tivemos visibilidade sobre tudo, como é óbvio, e portanto o que posso partilhar convosco foi aquilo que foi partilhado publicamente, não é? Que foi um ataque avançado e persistente à nossa rede corporativa, e que efetivamente foi um ataque de ransomware, e que causou impacto, não é? Como todos sabem, na operação, e inclusivamente na operação de redes, não dos processos críticos de distribuição de eletricidade, mas noutros processos que temos. E que não pagámos nenhum resgate aos atacantes. Aliás, isso é uma das... Quer dizer, é o primeiro conselho, não é? Que o Centro Nacional de Cibersegurança e que as autoridades dão a todas as empresas, não é? Não pagar o resgate, porque efetivamente não há garantias de nada, não é? A solução passa sempre por termos metodologia de recuperação, não é? Backups. Estamos a aproximar da hora que tínhamos definida para terminar este webinar e eu deixava-vos uma questão que pode não ser de fácil resposta, mas as respostas mais genuínas e mais rápidas são as mais objetivas. Focados no pós-pandemia, que visão é que tem do mundo e de que forma é que a engenharia pode ajudar este mundo que vai precisar de reaprender e de voltar a começar a andar? E deixo ao vosso secretário primeiro a responder. Eu posso iniciar. Eu acho que no pós-pandemia nós vamos conseguir integrar vários fatores que fomos aprendendo ao longo desta pandemia. A parte de estar em casa a trabalhar, o teletrabalho, não foi sempre mau, teve muitas coisas boas. Eu acho que, por um lado, tivemos essa impossibilidade de estar a contactar com o hardware, com os nossos equipamentos e também com as pessoas, e pode ter sido mais difícil conseguirmos gerir um grande grupo de pessoas. Em todo caso, nós, pelo menos no meu grupo, funcionou muito bem, e eu acho que muitas dessas reuniões, digamos assim, que nós tivemos de forma a gerir o envolvimento de todos os colaboradores vão se manter no pós-pandemia. Além disso, mais em termos técnicos, já há alguns projetos que nós estamos envolvidos para uma previsão pós-pandemia. Vou dar um simples exemplo. Por exemplo,
Nas instituições de saúde foram reportadas várias notícias em que muitas consultas, muitas cirurgias foram desmarcadas e possivelmente vão ser reagendadas. Em todo caso, é preciso fazer um planeamento, uma reorganização dessas mesmas. Portanto, aí nós podemos ajudar. Além disso, também, e neste seguimento podem haver muitas notícias falsas, portanto, ter uma fonte segura dessas informações também acho que é muito importante. Mais ainda, como eu digo, o Inesctec tem muitas valências. Eu acho que nós aqui conseguimos agrupar não um projeto em específico, não uma matéria em específica, conseguimos agrupar várias valências e produzir um projeto que tenha mesmo essa multidisciplinaridade, digamos assim. Ana Filipa. Eu acredito que, apesar da pandemia ter vindo a prejudicar muitas empresas e muitas pessoas também, acredito que também veio criar um espaço de oportunidade para novas tecnologias, novos métodos de trabalho, também o teletrabalho, e acho que veio proporcionar mentes mais criativas para desenvolver os problemas do futuro. No Serena acredito que nós já fazemos um pouco isso, mas na gestão dos recursos naturais o futuro está muito virado para isso, gestão de todo o oceano que nós temos, gestão de todos os minerais, tudo o que é necessário para conseguirmos fazer um futuro mais sustentável, que é realmente o que está na ordem do dia, não é? Toda a questão das baterias, do lítio, do hidrogênio. Acho que a pandemia veio a fomentar mais, catalisar todas essas indústrias. Obrigado. Joana, deixa-me só aqui uma nota, que houve aqui mais uma questão para si, que é: sendo a formação essencial para a mudança de elo fraco para o elo forte, acha que a formação online é tão eficaz como a presencial? Uma excelente questão, porque de facto essa foi uma das nossas preocupações e continua a ser, porque não podemos voltar aos escritórios onde temos outras condições de formação, de laboratório e de simulação de ataques, e online tudo fica mais complicado. Embora já existam plataformas nós chamamos-lhe Cyber Range, os laboratórios de cibersegurança online, mas de facto tem vários problemas, mas pegando ali um bocadinho nas palavras da Ana Filipa Duarte, acho que todas estas tecnologias vão ser aceleradas e efetivamente à data, comparando com aquilo que tínhamos nos escritórios, perdemos muito, perdemos toda essa componente prática. Ainda assim há excelentes ferramentas e há excelentes cursos, inclusivamente, que qualquer pessoa pode fazer e que estão disponíveis online. E eu convido-vos a todos a visitarem o site do Centro Nacional de Cibersegurança, porque tem lá imensos recursos e cursos que qualquer cidadão pode fazer para se tornar mais sensibilizado para o tema e se tornar esse tal ele mais forte enquanto cidadão, enquanto profissional, enquanto colaborador. Mas também acho que aqui este contexto, e pegando agora na questão do engenheiro Bento Aires, acho que o contexto do teletrabalho vai potenciar o desenvolvimento de novas tecnologias e, portanto, vamos evoluir nesse sentido também. E efetivamente aqui na área de cibersegurança não haja dúvida que o pós-pandemia, na nossa área, quer dizer, tivemos aqui um boost enorme e acho que as organizações finalmente ficaram conscientes da importância que é ter profissionais nesta área e ter as arquiteturas bem pensadas e tendo a segurança, aquilo que nós chamamos security by design, a importância que isso é nestes momentos diferentes, não é, da nossa sociedade. Muito obrigado, Joana. Eu, antes de passar a palavra à Sofia Correia, que fará o encerramento deste webinar, gostava de deixar aqui algumas notas do que é que eu fui retendo das vossas apresentações. Veio reforçar um conceito que eu tenho ouvido muito à volta da engenharia, que é o da velocidade,
que enquanto a velocidade de desenvolvimento da tecnologia no passado, e quando falamos no passado, séculos e milénios para trás, a entrega e a capacidade de evolução tecnológica era muito lenta, aquilo que as vossas apresentações nos trouxeram foi que com engenharia de qualidade, com a nossa engenharia, e sem necessidade de irmos para fora de portas, conseguimos entregar num curto espaço de tempo projetos altamente tecnológicos, com impacto social enorme e que foram implementados. Que todo o ciclo de vida de um projeto começou com a identificação da necessidade até à entrega e operacionalização desse mesmo projeto, foi curto. Vimos isso com os projetos do Inesctec, em que aplicou o conhecimento, e a Cláudia começou logo por falar e valorizar a importância da partilha de conhecimento, a aplicação do Serena no desenvolvimento de mapas de risco e um mapa de risco que não era estatizado, que tinha também ali alguma inteligência artificial, alguma análise crítica dos dados. A engenharia tem também muito esta missão de uma análise de dados e de suportar e de apoiar a decisão. E da apresentação da Joana Abreu, eu gostei de haver falar de engenharia social. E eu, por vezes, costumo dizer que a engenharia, apesar de não ser vista pela sociedade como tal, é a primeira das engenharias sociais, porque tudo aquilo que se faz é para o ser humano, é para o cidadão e para a sociedade em geral. E aplicamos a matemática, os dados, os recursos, em função dessas mesmas necessidades. E também da apresentação da Joana e da Ana Filipa Duarte, muito presente os riscos, e o risco é sempre um evento que pode ser positivo ou negativo, tem uma probabilidade e um impacto de acontecer, e quer uma quer outra conseguiram nas suas apresentações dizer como é que a engenharia pega, e a matemática aplicada, no caso da Joana Abreu, como é que pega num risco e com um evento que nestes casos podia ser que era negativo, e como é que ele foi tratado, como é que é desmistificado e conseguimos voltar a trabalhar com segurança. Era isto que eu tinha para vos dizer. De facto, juntos somos engenharia e temos capacidade de o continuarmos a ser de forma consolidada, forte e agregadora, e também dar os parabéns ao conjunto das 3 profissionais, ao Grupo de Trabalho Jovens Engenheiros, que veio aqui mostrar que o rigor e o bom desempenho profissional não tem idades, não tem especialidade, e que é uma característica da engenharia. Sofia, muito obrigado. Agora a palavra é sua para nos avaliar e para nos libertar. Boa tarde a todos. Damos então por concluída a presente webinar, levando connosco a consciência que vivemos uma situação pandémica e que todos os dias temos novos desafios, aos quais temos demonstrado capacidade e engenho. Por isso, esperamos que todos os exemplos e temas aqui abordados tenham ido ao encontro das vossas expectativas. Caso surjam mais questões, dúvidas sobre os temas aqui abordados, bem como sugestões para novos webinars, agradecemos que estabeleçam contacto através dos endereços partilhados e através das respectivas redes sociais que colocamos aqui no nosso bate-papo. Agradecemos a presença dos oradores, ao engenheiro Bento Aires, pela sua presença e simpatia também, e conhecimento, e participantes neste evento. Em nome do Grupo dos Jovens Engenheiros e da coordenação do Grupo dos Jovens Engenheiros, da Ordem dos Engenheiros, um muito obrigado e até uma próxima.